Bom dia, pessoal, tudo bom? Prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Jadson Pinheiro, certo? Sou professor vinculado ao Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Estadual do Maranhão, campus São Luís, né? Campus Paulo VI, São Luís. E estarei colaborando com o aprendizado de vocês na disciplina de Fisiologia Animal Comparada, tá? De antemão, vou me apresentar, né? E peço que ao longo do dia a gente pratique, né, essa apresentação para que a gente possa se conhecer melhor e a gente tente adequar, né, o conteúdo para que a gente consiga dinamizar e envolver toda a turma no processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, sou engenheiro de pesca formado na Universidade Federal de Sergipe. Sou mestre em biotecnologia. Atualmente eu estou cursando o doutorado em biodiversidade e biotecnologia pela Universidade Federal do Maranhão, tá? No programa Bionorte, a rede de biodiversidade e biotecnologia da região norte, certo? Então, eu venho trabalhando desde 2010 aproximadamente com peixes, né? Focado com peixes, mas também a gente vem atuando, né, em parceria com outros docentes, outros pesquisadores, em outras vertentes, né, normalmente vinculadas a animais aquáticos. Né? E hoje eu me disponibilizei para estar colaborando com vocês, né, a partir de hoje, na disciplina de Fisiologia Animal Comparada, né, tendo em vista que eu sou responsável pela disciplina de Fisioecologia de Animais Aquáticos no curso de Engenharia de Pesca. Tá? Então a gente vai estar adequando todo o conteúdo, todo o material para que a gente possa proporcionar para vocês o melhor ensino possível, certo? Então eu já deixo uma primeira atividade para hoje, para que vocês também façam essa apresentação, um videozinho curto, ou então que não tiver essa dinâmica de gravar um vídeo, não conseguir gravar o vídeo, pode colocar na mensagem de texto, né, falando a idade, né, por que entrou no curso, né, no caso de vocês, ciências biológicas, qual o objetivo de vocês, né, o que é que vocês esperam da disciplina, tá bom? Então, pessoal, no primeiro momento, né, a gente vem com uma pergunta sobre o que seria a fisiologia animal comparada, né? Eu tenho certeza que vocês já pegaram algum conhecimento em outras disciplinas, como ecologia, como geologia, como zoologia, né? E tudo isso vocês com certeza trabalharam, né? Toda a parte estrutural dos ambientes e dos organismos, certo? Então vocês viram as partes dos organismos, né? Quem tem mais membros, menos membros, quais os tipos de membros, né? Qual tipo de estrutura corporal. E na fisiologia nós estudaremos o funcionamento dessa máquina, né? Nós podemos ter os seres vivos, né? Os animais, como uma máquina em funcionamento. Então imagine um carro, né, que para ele funcionar ele tem um motor, mas esse motor ele é todo interligado por outros componentes, né? Assim funciona, né, os animais, certo? Então nós somos compostos por vários sistemas e esses sistemas, né, eles vão atuar de modo que nós consigamos viver em equilíbrio, né? Que a gente na verdade a gente sempre busca o equilíbrio, né, que a gente pode chamar também de homeostase, certo? Então, pessoal, de modo geral, a fisiologia, ela procura compreender os processos físicos e químicos que possibilitam a existência do que chamamos vida, né? Então, é o funcionamento de cada uma dessas máquinas, tá? E o resultado é obtido pela integração dos conhecimentos adquiridos por estudos em áreas específicas como a biologia molecular, a bioquímica, a anatomia, entre outras, né? Ecologia, zoologia, etc. Então, esses estudos, de modo geral, eles contribuem para a construção dos conceitos das funções e dos mecanismos adaptativos que possibilitam a manutenção da estabilidade do meio interno, mesmo em ambientes extremos ou em constantes mudanças que desafiam a sobrevivência. Não, ao longo do conteúdo, nós veremos também situações em que os organismos são expostos e que, de certo modo,
geram, né, exigem uma adaptabilidade, tá? Exigem que aqueles organismos eles se moldem para conseguir sobreviver naquela nova dinâmica, certo? Então, a fisiologia comparada aborda informações que se superpõem ao universo da ecologia, zoologia e geologia. Ou seja, a gente vai tratar de algumas terminologias, alguns conceitos que com certeza vocês já trabalharam nessas outras disciplinas. Por isso que é muito importante, né? Cada curso, cada estrutura curricular, ela é elaborada de modo que esses conhecimentos eles se complementem. Então, aos poucos, a gente vai sempre complementando aquele conteúdo já visto anteriormente. Então, na medida em que almeja a compreensão dos processos adaptativos em diferentes ambientes, a gente vai ver aqui animais de ambientes terrestres, animais de ambientes aquáticos, como comparar esses animais, as suas estruturas, os seus funcionamentos, né? E a correlação entre esses animais, tá? E aí nós teremos também a compreensão das pressões evolutivas sobre o funcionamento dos organismos. A gente vai entender também, ao longo do tempo, né, alguns fatores importantes que pressionaram os animais e que exigiram que eles evoluíssem adaptativamente. Então a gente vai entender como, por exemplo, os animais saíram da água e foram para o ambiente terrestre. Beleza. Quais estruturas precisaram se moldar para que um peixe, né, um animal de hábito aquático, ele conseguisse agora sobreviver no ambiente terrestre, né? Com uma estrutura, um clima totalmente diferente, concentrações de gases diferentes, exposições diferentes, né, à radiação solar e etc. Certo? Então, tudo isso a gente vai aos poucos abordando no conteúdo e tentando demonstrar para vocês como as pressões evolutivas fizeram nós termos hoje uma máquina, alguns dizem que perfeita, né? O homem, eu costumo dizer quase perfeita, certo? Então, a gente vai abordar cada detalhe, obviamente, dos animais, né? Dos grupos diferentes, até que a gente chegue aí no animal mais evoluído, certo? Então, de modo geral, pessoal, os conhecimentos de fisiologia adquiriram expressão a partir do século XIX, com as observações de que a hemoglobina carrega o oxigênio, por exemplo, né? E essa é uma informação, um conhecimento que ele é fundamental para a nossa respiração, né? Ou, por exemplo, que o fígado acumula glicogênio e que os sistemas nervoso e endócrino regulam o funcionamento de diversas estruturas em nosso corpo, certo? Então, tudo que nós fazemos precisa aí de alguns sinais eletroquímicos, hormonais, né? Quer seja para o crescimento, quer seja para a reprodução, certo? No processo de envelhecimento, tudo isso tem um controle endócrino, né? Que fala um pouco sobre o funcionamento das nossas glândulas e dos hormônios que vão atuar especificamente em alguma etapa da nossa sobrevivência, tá? Nesse período, né, lá em meados do século XIX, um pesquisador, né, um estudioso famoso chamado Claude Bernard, né, que ele viveu aí de 1813 a 1878, e um outro grande estudioso que foi o Walter Bradford Cannon, que viveu entre 1871 e 1945, ou seja, quando um já estava encerrando a sua vida, o outro estava iniciando ali, né, a sua vida. O conhecimento desses dois pesquisadores, né, foram decisivos para que a gente pudesse ter aí uma contribuição substancial com a fisiologia, com o entendimento da fisiologia dos animais, né? E foi o período em que se construiu o conceito de homeostasia, né? Então, eu já deixo aqui para vocês mais uma informação. O que seria homeostasia, certo? Eu vou passar detalhado para vocês, né, num arquivo, para que vocês respondam esse questionário e me devolvam na próxima aula, tá certo? Então, gente, o século XX, né, um pouco mais próximo, ele já se caracterizou pelo empenho dos fisiologistas em melhorar a compreensão do funcionamento do corpo humano, contribuindo com a medicina no tratamento de doenças, né? Ou seja,
para que eu consiga entender, para que eu consiga atuar, né, na resolução de um problema. Então, um exemplo aqui, um problema clínico, eu preciso entender como é que fisiologicamente aquilo ali vai estar acontecendo, né? E essas informações elas foram melhores detalhadas a partir do século XX. Tá? Então, segundo Augusto Krug, em 1929, para cada problema fisiológico existe um modelo animal adequado ao seu estudo. Esta abordagem continua expressiva, mas até os dias atuais, os conhecimentos fisiológicos sobre os processos de adaptação animal nos diferentes ambientes têm se expandido, né? A gente passa por diversos processos de alterações climáticas, né? E essas alterações climáticas, obviamente, trazem alterações estruturais, né? E essas alterações estruturais trazem também alterações fisiológicas, adaptações fisiológicas, certo? Então, constantemente a gente passa por um processo evolutivo e adaptativo. Então, esta abordagem possibilita compreender a natureza da diversidade biológica, né? Então, toda alteração estrutural, né, ou praticamente toda alteração estrutural, ela pode gerar também uma mudança na diversidade biológica, quer seja para mais, né, ou seja, surgindo novas espécies, ou sendo descobertas novas espécies, né, porque o processo de surgimento de uma espécie é um processo muito prolongado. Então, na verdade, muitas das espécies hoje que são descritas, né, que são descobertas, na verdade são espécies que elas já existiam, mas não eram conhecidas, certo? Ou então pode acontecer o processo inverso, né, que é o que? A extinção das espécies. Infelizmente, nós temos aí o ICMBio, né, o IBAMA, eles trabalham conjuntamente aí em parceria com diversos pesquisadores para tratar sobre a lista das espécies vermelhas. A lista vermelha das espécies, né? Vocês já ouviram falar na lista vermelha? Seria mais uma pergunta para que vocês também possam me responder no questionáriozinho. Beleza? O que é a lista vermelha das espécies, certo? Então, um outro estudioso, né, um pouco mais recente, que é o George Bartholomew, ele teve seu tempo de vida entre 1919 e 2006, juntamente com Perschlander e Knut Schmidt-Nielsen, né? E um detalhe, Schmidt-Nielsen é uma das referências que nós utilizamos, né, no nosso estudo, né, que é Fisiologia Animal, Adaptação e Ambiente, certo? Então, é a principal referência, na verdade, que nós utilizamos na disciplina, um livro da capa azul, se eu não me engano, com um golfinho, certo? Também vou passar essa referência para vocês. Então, esses estudiosos, né, eles fundaram a fisioecologia, né? Ou seja, seria uma parte importante, né, na área da fisiologia animal comparada, estudando os animais em seus ambientes naturais. Então, na disciplina que eu ministro no curso de Engenharia de Pesca, a gente já aborda a fisioecologia, ou seja, a inter-relação entre o funcionamento dos animais e cada ambiente, né, o comportamento em cada ambiente, certo? Então já é uma evolução aí da fisiologia animal comparada, certo? E em seguida surgiram outros pesquisadores que vieram abordando os organismos e seus vários níveis de complexidade e também trabalhando no campo da bioquímica adaptativa, contribuindo com as teorias de adaptação evolutiva, né? Então é algo que a gente vai sempre tratar aqui ao longo da disciplina, certo? Então, como vocês podem perceber, né, de modo geral, a fisiologia comparada ela não tem muitos limites, né? Por quê? Porque a gente vem para o processo evolutivo, né? Sempre existe algum tipo de mudança. E é algo que eu vou estar abordando com vocês, que é, por exemplo, o estudo dos artigos científicos, né? A gente tem as referências com os livros, tá? Mas muitas vezes a edição de um novo livro ela é um pouco prolongada. Então, alguns conhecimentos, né, mais atualizados a gente consegue obter com maior facilidade nos artigos técnicos científicos, né? Então, vai ser uma das metodologias que nós utilizaremos, que é a leitura, né, dos artigos e a discussão desses artigos, né? Talvez de algumas curiosidades a gente vai estar trazendo para vocês aqui para que a gente possa complementar o conteúdo, certo?
Então, gente, na medida em que a interferência da raça humana no planeta desafia cada vez mais as competências adaptativas dos organismos, o conhecimento dos efeitos dessas alterações ambientais na vida, né, dos próprios organismos é de vital importância, ou seja, para a formação de vocês, conhecer todos esses processos, conhecer, né, todos os sistemas e o seu funcionamento, ele é primordial, certo? Então, de modo geral, a fisiologia animal comparada abre as portas para o aprendizado de muitos processos fisiológicos em humanos, né? Também, né, não deixando de considerar os outros animais, como alguns invertebrados também, certo? Então, experimentos feitos em animais demonstram que eles possuem mecanismos fisiológicos que obedecem a princípios básicos que podem ser encontrados em nossos corpos, ou seja, muitas vezes quando se quer descobrir o efeito de uma droga, né, o efeito de algum tipo de exposição, por exemplo, uma das linhas de pesquisa que eu atuo no doutorado é a ecotoxicologia, né? Minha orientadora, a professora Raimunda Fortes, do curso de Ciências Biológicas da UEMA Campus Paulo VI. Né? Então, na ecotoxicologia, a gente vem buscar, né, conhecer e entender como cada organismo vai funcionar diante da exposição, né, a um determinado composto tóxico. Né? No meu caso, eu trabalho com os pesticidas, certo? Então, para que a gente possa entender o que é que pode acontecer, né, o que é que essa exposição pode gerar para nós mesmos, são feitos experimentos, né, ou testes com animais. Por quê? Porque alguns dos animais eles expressam, né, algumas reações quando expostos a algumas substâncias semelhantes ao que nós humanos expressaríamos, certo? Então, o conhecimento fisiológico em cada um dos outros animais ele é muito importante, inclusive, para a nossa sobrevivência, certo? Então, os mecanismos moleculares iônicos de membrana que produzem o impulso nervoso eletroquímico no cérebro humano são essencialmente os mesmos que produzem o impulso nervoso em uma lula, né? Um animal aquático, né? Um invertebrado, com a estrutura muito mais simples do que a de um humano. Né? Ou, por exemplo, em um caranguejo ou em um rato. Né? Uma curiosidade, uma das espécies animais mais estudadas em estudos ecotoxicológicos, por exemplo, é o Daniel Herion, né? Um peixe conhecido como zebrafish, né? Para quem tem o hábito aí do aquarismo, paulistinha, né? Então é a mesma espécie. Então, o zebrafish é um dos animais mais utilizados no mundo para se avaliar os efeitos, né, fisiológicos, né? Qual a resposta desses animais a alguns tipos de exposições. Né? Isso é trazido no cenário do humano. Tá? Então, gente, mesmo trabalhando com obediência a princípios universais, né, mesmo se tendo conhecimento das teorias, né, dos postulados, né, das hipóteses, tá? Sob pressões adaptativas, organismos muito distintos foram gerados, proporcionando toda a beleza que temos para apreciar, seja qual for o olhar que lancemos adiante. Ou seja, mesmo, né, que a gente considere todas essas informações de base, a vida ela passa por um processo evolutivo prolongado, certo? Então, muitas dessas ferramentas que a gente vai discutir ao longo do semestre, elas, possivelmente próximo ano, elas podem ter algum tipo de ajuste. E isso leva em consideração com toda a interação, né, dos organismos, dos animais com o ambiente que eles sobrevivem. Certo, pessoal? Então, hoje a gente vai ficar por aqui. Hoje a ideia seria exatamente só demonstrar para vocês, né, como a disciplina será conduzida, né, como a gente vai tentar trabalhar, quais os conhecimentos que nós tentaremos trabalhar, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretor e osmorregulador, sistema digestório, termorregulador, sensorial e endócrino. Tá? Então a gente vai abordar esses sistemas de forma comparada, né? Entendendo quais são os tipos de sistemas que existem nos animais e quais seriam as diferenças entre eles, né? Até a gente chegar na nossa máquina, né? No nosso perfil, certo? Então eu vou estar passando para vocês o questionário detalhado, né? Que eu quero que vocês respondam, né? Também com a parte da apresentação,
né? E aí quem puder faz um videozinho para a gente se conhecer melhor e eu solicito que vocês me devolvam esse questionário na próxima aula, beleza? Então, estarei inserindo todas as informações no SIGUEMA, né? Acompanhe o SIGUEMA, a gente vai utilizar bastante o SIGUEMA. Nossas aulas serão pela ferramenta o Microsoft Teams, né? A ferramenta já disponível no SIGUEMA. Talvez a gente possa até ajustar essa ferramenta, né, de modo que se adeque melhor a condição de cada um, né, em termos de ferramenta aqui que tem acesso. Beleza? No mais, pessoal, é isso. Estarei inserindo aqui o plano de ensino, né, com as informações, né, a ementa da disciplina, para que vocês possam compreender, entender o que é que a gente vai abordar, né, em cada período, né, o que a gente tem de previsão para as aulas e aos poucos a gente vai evoluindo aí na disciplina, tá bom? Faremos 3 avaliações, sendo que cada avaliação, né, além da avaliação com questionário online, nós teremos também somatória com atividades que a gente vai passar ao longo do semestre, ou seja, essa de hoje já conta como uma primeira atividade da primeira unidade, certo? E aos poucos a gente vai repassando mais informações para vocês, as referências que vocês poderão estar utilizando, né, para ter uma melhor compreensão da disciplina. Tá ok? Eu vou criar um link, tá? Porque o SIGUEMA, muitas vezes ele não suporta um quantitativo muito grande de conteúdo, né, de informação. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um link no Drive, tá? E aí vou colocando todas as informações lá no Drive e vou deixar esse link aqui para vocês, certo? Vou deixar no descritivo do grupo do WhatsApp, mas também vou deixar o link lá no SIGUEMA quando a disciplina estiver disponibilizada, né? Porque ela ainda não aparece, não? Eu acredito que a diretora do curso de vocês já conseguiu fazer a inserção, certo? Da disciplina de SIGUEMA, mas para mim, né, como docente, ainda não aparece. Beleza? Então, pessoal, é isso. Peço desculpas, né, porque hoje não vou conseguir passar a tarde com vocês, né, tendo em vista que eu estou numa viagem e o sinal ele tá bem complicado aqui. Mas aí a gente fica nesse momento de apresentação, né, e de informação para vocês de como a disciplina será conduzida. Tá bom? Aos pouquinhos eu peço que vocês utilizem o horário de hoje à tarde para fazer a atividade, né, preencher o questionáriozinho e a gente vai se comunicando aí ao longo dos dias, tá bom? Então, forte abraço a todos e até a próxima terça-feira.